E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos aproveitar que nessa semana temos a volta do remake de Rurouni Kenshin, né, a segunda temporada, e vamos falar daquele que foi o principal vilão da versão original do anime de Rurouni Kenshin e que é o principal vilão do segundo arco do mangá de Rurouni Kenshin, né? No caso é o Makoto Shishio. Vamos falar sobre a sua origem, poderes e habilidades. Então vamos falar dele, que é um dos principais vilões, um dos vilões mais conhecidos aí de Rurouni Kenshin. O Makoto Shishio vai fazer a sua estreia no ato 55, né, na edição 55 do mangá de Rurouni Kenshin. Após a morte do Yokishiro Tomoe, o Kenshin Himura vai ser dispensado das suas missões de assassinato que ele estava promovendo para o Isshin Shishi. E ele passou a lutar abertamente contra o Shisengumi, que era basicamente uma força policial que existia no período Tokugawa, que os Shisengumi eles eram abertamente contra o Isshin Shishi. Então o Kenshin ele deixou de ser um assassino que atuava pelas sombras e passou a ser um guerreiro que passaria a lutar contra o Shisengumi. Consequentemente, foi nomeado um sucessor para o Kenshin Himura na parte de ser um retalhador, de ser um assassino. E o escolhido foi o Shishio Makoto, né? O Makoto Shishio. Então o Shishio ele foi escolhido como sucessor do Kenshin. E ele foi o responsável por eliminar o Izuka, né, que foi o homem que traiu o partido Shoshu. E o governo, ao contrário do que acontecia com o Kenshin, né, que o governo confiava bastante no Kenshin, o governo japonês, né, o governo Meiji, ele passou a ter mais reservas em relação ao Shishio, porque eles conheciam muito pouco a respeito desse guerreiro, desse lutador. Inclusive os clãs mais próximos, né, o próprio Shoshu e o Satsuma, eles tinham poucas informações a respeito do Shishio. Então eles começaram tendo muitas reservas em relação ao novo Batosai, ao novo retalhador que surgiu. E logo depois de algum tempo o pessoal do governo japonês percebeu que o Shishio era bastante diferente do Kenshin. Que apesar do Kenshin sair por aí matando pessoas, ele tinha intenções nobres, ele era um idealista, ele tinha essa visão de que no futuro poderia ter um Japão melhor. Enquanto que o Shishio basicamente era um cara que estava com sede de poder, ele queria sair por aí matando as pessoas e queria ir galgando o poder e se tornar futuramente um tirano, um cara bastante poderoso que governaria através da força. Então o governo Meiji decidiu utilizar o Shishio para atingir os seus objetivos, e quando ele conseguisse atingir esses objetivos, ele simplesmente eliminaria o Shishio. E assim foi feito. Em um dado momento, o governo japonês, que tem essa visão do Shishio como um sociopata oportunista e que percebeu que o Shishio não apenas era perigoso por ser muito forte, mas também era perigoso por ter muitas informações do governo japonês, eles decidiram eliminar o Shishio. E eles fizeram isso durante a Guerra Boshin, que eles nocautearam o Shishio. E quando o Shishio estava nocauteado, eles simplesmente jogaram álcool e tacaram fogo no Shishio. Incendiaram o cara, transformaram o cara em churrasco. Só que o Shishio ele conseguiu sobreviver e ficou com o corpo completamente queimado. Suas glândulas sudoríparas, né, que são as glândulas responsáveis pelo suor, foram completamente destruídas. Então ele se tornou uma figura completamente queimada, chamuscada, e decidiu utilizar várias bandagens ao redor do corpo, né, para dar uma amenizada na dor que ele sentia todos os dias. O Shishio, depois que ele vai ser traído aí pelo governo japonês, ele decide se unir com um homem chamado Sadojima Hoji, e juntamente com o Hoji eles reuniram um grupo dos melhores guerreiros do Japão, a chamada Juppon Gatana, que significa 10 espadas em japonês.
E aí o objetivo dele era derrubar o governo japonês e instaurar um novo governo onde os mais fortes dominariam os mais fracos. Ele tinha essa visão de que o governo era composto por pessoas fracas e que era necessário criar um novo governo formado por pessoas fortes que dominariam os mais fracos. Então ele também acaba conhecendo a Komagata Yumi, com o qual ele tem um relacionamento amoroso, e eles dois, junto com o Hojo e a Jupon-Gatana, acabam formando aí esse grupo, né? Formando aí o grupo do Shishio, que tinha como objetivo derrubar o governo japonês, o governo Meiji, para estabelecer uma nova forma de governo onde os mais fortes dominariam mais fracos, e assim o Japão se tornaria um país mais forte e dominaria outras nações mais fracas. A visão do Shishio era basicamente a lei do cão, né? A lei de cobra comendo cobra. E é o embate dessa visão dos mais fortes dominarem os mais fracos contra a visão do Kenshin, né? De você ter um novo Japão onde todo mundo consegue viver em paz, é que vai entrar em confronto no arco de Kyoto, que foi abordado no mangá, foi abordado no primeiro anime e que será abordado agora nesse novo anime, nessa nova temporada. Bom pessoal, então é isso, essa é a história de Makoto Shishio. Vamos falar agora dos seus poderes e das suas habilidades, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Shishio. Bom, as habilidades do Shishio vêm do fato dele ser um grande espadachim. Ele é um grande guerreiro samurai, mas ele também desenvolveu algumas habilidades graças ao fato dele ter o seu corpo completamente queimado. Ele, por conta disso, acabou trazendo forças e fraquezas para ele, né? A temperatura corporal do corpo do Shishio normalmente é maior, o que acaba conferindo algumas vantagens e algumas desvantagens em relação aos seus inimigos. Então o Shishio tem como poderes e habilidades as seguintes: ele é um mestre espadachim considerado tão habilidoso quanto o Himura Batosai. Ele tem uma grande capacidade de ver através da natureza de seu oponente e ler os seus padrões de ataque, e também consegue neutralizar efetivamente o ataque de um inimigo depois de vê-lo uma vez. E o Shishio também é muito bom no combate corpo a corpo. Ele também é muito bom mesmo sem utilizar a sua espada. E a espada do Shishio ele é chamada de Mugenjin, ou Lâmina do Infinito. É uma espada que é considerada o oposto da Sakabato do Kenshin. Enquanto que a Sakabato é uma arma que visa ferir e não matar, a Mugenjin é uma arma que foi projetada especificamente para ser uma arma muito efetiva no que diz respeito ao assassinato. É uma lâmina bastante afiada, tem uma lâmina serrilhada autoafiável, e o Shishio ele costumava utilizar ela várias e várias vezes, e ela acabou acumulando a gordura corporal das várias pessoas que ele matou. Consequentemente, essa lâmina acabou se tornando uma lâmina inflamável. Passou a utilizar a sua katana, a sua espada, em vários ataques inflamáveis. Ele pode imbuir ela com fogo e pode inclusive também lançar ataques de fogo contra os seus inimigos. Além disso, ele também tem a habilidade de Nohiken Guren Kaina, que é a segunda espada secreta, braço do Lótus Carmesim, que é quando ele coloca pólvora nas suas manoplas, e aí ele utiliza as faíscas da sua katana, da sua espada, para provocar explosões. Então ele provoca ali pequenas explosões que causam dano nos seus inimigos. Bom, como eu coloquei aqui, o Shishio tem uma temperatura corporal muito maior do que a de uma pessoa normal. E ele também não possui glândulas sudoríparas, ou seja, ele não consegue suar. Consequentemente, ele tem uma fraqueza que é a hipertermia
extrema. Então o corpo dele ele esquenta muito rápido, e se ele esquentar o corpo demais, se ele passar muito tempo lutando, o corpo dele vai esquentando e isso vai causando dano no próprio Shishio. Então ele tem um tempo limitado que ele pode lutar. Então se ele ultrapassa os seus limites corporais, se ele passa um tempo lutando, ele vai sofrendo alguns danos, que são os seguintes. Antes de 15 minutos de luta, ele está no estado normal e saudável. Após 15 minutos, ele continua normal e saudável, mas o seu corpo fica bastante quente. Após 20 minutos, ele sente uma dor extrema, náusea, delírio e também ataques psicóticos. Entre 22 e 23 minutos, os seus fluidos corporais evaporam e aí a sua capacidade cognitiva diminui muito. E após 25 minutos, o seu corpo entra em chamas e ele morre. Então ele não pode lutar mais de 25 minutos. Bom pessoal, então é isso. Essa é a história, poderes e habilidades do Shishio. O que é que você acha desse vilão? Você acha que ele é o principal vilão, o melhor vilão de Rurouni Kenshin? Ou você prefere o Enishi, né, que é o vilão do último arco de Rurouni Kenshin? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!